Nos vídeos anteriores, nós vimos os conceitos de equilíbrio termodinâmico, associado às propriedades macroscópicas do sistema, temperatura, que é a propriedade associada ao equilíbrio termodinâmico, a propriedade macroscópica associada ao equilíbrio termodinâmico, e o termômetro, que é a forma como nós medimos a temperatura do sistema. E nós vimos que a definição de temperatura e equilíbrio termodinâmico está associada com a lei zero da termodinâmica. Nós vimos que se dois corpos inicialmente em equilíbrio, mas a temperaturas diferentes, puderem interagir termicamente entre si, haverá uma transferência de calor entre eles. Mas não dizemos o que é exatamente calor. E esse é o objetivo desse vídeo, relacionar calor e a lei zero. Tá, vou começar falando o que não é calor. Calor não é a energia transferida na forma de trabalho. Trabalho é deslocamento vezes distância ou variação do volume vezes pressão. Portanto, trabalho necessariamente envolve a variação das dimensões do corpo. Calor não envolve a variação das dimensões do corpo. Talvez a variação da dimensão do corpo seja um efeito secundário do aumento da energia interna do corpo, certo? Da variação das propriedades macroscópicas do corpo. Mas calor não é trabalho. Calor também não é a transferência de uma substância material, como partículas, carga elétrica. Calor não é uma substância material. Uma broca trabalhando contra uma parede vai dissipando a energia mecânica, certo? E produzindo calor indefinidamente. Se você lembrar lá da física 1, você com um corpo se movendo em contato com uma superfície com atrito, se o corpo tiver inicialmente uma velocidade v, e a única força que age sobre o corpo na direção horizontal for a força de atrito, o trabalho resultante sobre o corpo vai ser negativo e a variação da energia cinética do corpo vai ser negativo também, pelo teorema trabalho-energia cinética. Então o corpo vai começar a dissipar essa energia cinética, ele vai dissipar nos graus de liberdade internos aqui de contato da superfície da parede com ele, vai aumentar a energia térmica nessa região e essa energia térmica vai se difundir para o resto do corpo e para a parede na forma de calor. Então, calor não é uma substância e calor não é trabalho. Tá, e o que de fato é calor? Microscopicamente, pela perspectiva microscópica, que não é bem a perspectiva da termodinâmica, ok? Pela perspectiva microscópica, calor é energia térmica. Estou colocando térmica entre aspas aqui porque a princípio seria energia cinética, mas eu posso ter campos interagindo, eu posso ter formas de transferir a energia na forma de calor que não é necessariamente cinética, no sentido clássico, né, de uma partícula com massa e velocidade. Mas essa energia térmica transferida sem transferir momento linear. Só é possível se for transferida por uma multidão de partículas. Então, para deixar isso bem claro, eu tenho aqui o fogo, certo? Ele está transferindo calor para o fogão, a lenha. Eu tenho uma diferença de temperatura, por isso que esse calor é transferido. Daí o fogão aqui, essa chapa, fica numa temperatura maior que a chaleira e esse calor é transferido para a chaleira. Claro que é transferido também para o ar, é transferido. Eu tenho um fluxo. Nessa figura aqui eu não estou no equilíbrio termodinâmico, eu tenho um fluxo de calor aqui para cima. Eu estou transferindo energia e não estou transferindo momento. Ué, como isso é possível? Como é possível que tenha choques entre as superfícies, pensando microscopicamente aqui, transferindo energia, e não tenha momento linear sendo transferido? Tem momento linear, só que o momento linear é transferido na ida e uma parte do momento linear é transferido de volta. De tal forma que o momento linear total é nulo e eu tenho um fluxo de energia numa direção. Aí que entra a ideia do calor ser transferência de energia desordenada. Porque se todas as partículas aqui do fogão colidissem contra a chaleira ao mesmo tempo, bem, a chaleira ia pular, ia transferir momento linear para a chaleira, ia ter uma força resultante sobre a chaleira, uma força impulsiva resultante. Mas você não vê isso. Como que a gente consegue descrever isso matematicamente? Imagina que eu tenho o sistema A numa temperatura maior e o sistema B numa temperatura menor.
E eles podem trocar energia de duas formas, pacotes E1 ou pacotes E2, aonde esses pacotes são pacotes de energia cinética. Você sabe que energia cinética é momento linear ao quadrado dividido por 2 vezes a massa da partícula que está carregando essa energia cinética. Então imagina que são as mesmas partículas aqui na superfície que estão colidindo aqui, trocando energia cinética, estão doando a energia cinética delas para a superfície. E do lado B eu também tenho partículas que estão trocando, estão recebendo energia cinética e estão jogando energia cinética de volta. Imagina que as pacotes P1 tem metade do momento linear do P2. Então, se de A para B eu transfiro um pacote P2 e de B para A eu transfiro 2P1, o momento linear total trocado é zero. Isso quer dizer que a parede vai ficar parada, não vai sair do lugar. Entretanto, como os pacotes P2 têm o dobro do momento linear, eles vão ter 4 vezes a energia cinética. Então eu vou ter efetivamente um fluxo de energia numa certa direção. Então o calor ele só é possível se eu enxergar ele como um fenômeno coletivo, como uma multidão. E não pode estar ordenado, as partículas não podem transferir todas ao mesmo tempo, elas têm que ir transferindo desordenadamente. Na média, o momento linear transferido tem que ser zero. Perfeito. Mas essa não é a perspectiva da termodinâmica, né? Isso daqui está mais para mecânica estatística. Como que é a perspectiva da termodinâmica, a visão macroscópica? Bem, me perdoem, mas o calor, pela visão da termodinâmica, eu tenho que enxergar como se fosse uma substância, uma grandeza física, que tá entre aspas, tá? Me perdoa, tá entre aspas. É transferida de um corpo ao outro quando eles não estão em equilíbrio térmico entre si. Aí que entra a lei zero da termodinâmica, aí que entra a lei zero. Então o calor é essa substância, essa coisa, e ela produz uma variação da entropia, que é uma outra propriedade macroscópica que a gente não falou ainda. Para ficar bem claro na nossa sequência de definições, para você não achar que a gente está fazendo nenhuma definição circular, a gente começa definindo equilíbrio termodinâmico a partir das propriedades macroscópicas. Dizemos que no equilíbrio termodinâmico essas propriedades macroscópicas não mudam. E isso define a temperatura. A temperatura tem como referência as outras propriedades macroscópicas. E quando a gente coloca dois sistemas que inicialmente estão em equilíbrio em contato diatérmico, ou seja, separados apenas por uma parede rígida e permeável, não troca partículas e não realiza trabalho uma sobre a outra, ou seja, elas podem trocar essa substância miraculosa, esse calor de uma para outra, se elas tiverem temperaturas diferentes, esse calor vai fluir de A para B. Essa substância, essa coisa macroscópica, que no final das contas a gente sabe que microscopicamente é uma série de colisões, é uma série de pacotes de energia e momento que estão sendo transferidas de um lado para o outro. Se não for material, eu posso ter um forno, eu posso ter fótons, eu posso ter outros tipos de campos oscilando para lá e para cá, transferindo energia e momento. Mas calor é quando a transferência de momento, o valor líquido do momento transferido é zero. Então isso vai diferenciar calor de trabalho. Calor transfere apenas energia. Trabalho transfere energia e momento. E isso é muito importante, essa distinção. E a lei zero, essa questão do equilíbrio térmico, ela não é óbvia. Você pode ter o desequilíbrio de várias outras propriedades. Eu peguei aqui um print de um vídeo do Khan Academy. Vale a pena você jogar lá no Khan Academy Introduction to Galvanic Voltaic Cells. Que ele mostra como é que funciona a bateria, a pilha voltaica. Eu tenho um pedaço de zinco. Esse pedaço de zinco está oxidando, certo? Então ele produz elétrons aqui desse lado. Ele está num solvente aqui com enxofre, ácido sulfúrico, sei lá que bagaça é essa. Ela assiste lá o vídeo lá e descobre. E esse lado aqui tem o cobre. O cobre ele tem uma tendência a ser reduzido, certo? Então essas cargas elétricas vêm para cá essas cargas elétricas vêm para cá e o cobre vai se acumulando aqui. E o zinco ele vai sendo jogado no meio.
Se eu corto esse fio, não vou ter corrente elétrica nenhuma passando, mas depois de um tempo vai estar todo mundo na mesma temperatura. Eu vou ter o equilíbrio termodinâmico. Não vou ter transferência de calor de um lado para o outro. Mas basta eu ligar esse fiozinho aqui que eu produzo uma corrente elétrica. Ou seja, eu tenho um sistema que está em equilíbrio termodinâmico, mas ele pode ter uma diferença de potencial elétrico, ele pode ter uma diferença de concentração de partículas, ele pode ter uma diferença de pressão. Ou seja, a lei zero não é óbvia. Se eu esperar um tempo infinito com os fios cortados, ele não vai ficar no mesmo potencial elétrico. Eu não vou ver as partículas, não vou ter uma uniformidade de partículas, mas se eu esperar um tempo infinito, no equilíbrio termodinâmico, o sistema todo vai ter a mesma temperatura. E como eu sei? Eu sei porque eu uso um termômetro para medir a temperatura. É isso aí. Espero que você tenha gostado. E assiste lá o vídeo do Khan, que é muito bom. A voz dele é mais sexy que a minha.